Olá, alma querida. Que a paz do Cristo e a luz dos bons espíritos envolvam teu coração neste instante sagrado. Você sente algo diferente agora? Um arrepio? Uma aceleração no peito? Isso não é coincidência. Há algo se movendo dentro de você, uma inquietação doce, uma pergunta silenciosa que te trouxe até aqui. E eu preciso te dizer, você não clicou neste vídeo por acaso. Existe um teste simples que vou revelar apenas no final deste vídeo. Um sinal inconfundível de que você é uma dessas almas missionárias. Mas, se você sair antes do fim, perderá essa chave. E ela pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida. Você já sentiu que nasceu com um propósito diferente? Que veio ao mundo carregar algo maior do que apenas viver e seguir? Talvez você olhe ao redor e sinta que não pertence completamente a esta realidade densa. Que há uma frequência dentro de você que vibra em outro tom, mais alto, mais puro. Se ao ouvir o nome de Jesus, algo aconteceu dentro de você agora mesmo, se seu coração acelerou, se os olhos marejaram sem motivo, então este vídeo foi feito especificamente para ti. Hoje vamos revelar algo que Chico Xavier nos ensinou, mas que poucos tiveram coragem de falar abertamente. Um conhecimento mantido em silêncio por décadas, porque nem todos estão prontos para compreendê-lo. Mas você está, e eu vou provar isso até o final deste vídeo. Antes de continuarmos, faça algo comigo agora. Escreva nos comentários a palavra reconheço, place, a cidade onde você está assistindo. Exemplo, reconheço São Paulo. Vamos criar um mapa espiritual de almas despertando ao redor do mundo. Faça isso agora, porque você vai entender o porquê no final. Existem almas que reencarnam com uma missão específica. Almas que carregam em si a frequência crística, não por serem melhores, mas por compromisso espiritual assumido antes de nascer. Que a astrologia, quando compreendida com profundidade espiritual, pode revelar esses arquétipos sagrados. E há um sexto signo que quase entrou nessa lista. Vou revelar qual é e por que ele ficou de fora. Mas só no momento certo. Continue comigo. Há um fio invisível que conecta certas almas à luz do Cristo. Esse fio não foi tecido nesta vida, mas em muitas outras, em escolhas feitas no plano espiritual, em promessas seladas diante da luz. Chico Xavier, certa vez, recebeu uma carta de uma mulher que dizia: desde criança, toda vez que escuto sobre Jesus, choro sem saber porquê. Minha família acha estranho. Será que estou louca? Ele respondeu com doçura: minha irmã, você não está louca. Você está lembrando. Sua alma reconhece algo que seus olhos esqueceram. Isso acontece com você? Essa emoção inexplicável? Então continue, porque nos próximos minutos você vai entender o que isso significa. Existe uma diferença profunda entre acreditar em Jesus e reconhecer Jesus. Acreditar é coisa da mente. Pode ser ensinado, pode ser doutrina, pode ser tradição familiar. Mas reconhecer é coisa da alma. É quando você escuta o nome dele e algo dentro de você se move, como se uma porta antiga estivesse sendo aberta depois de séculos trancada. É quando você lê uma passagem do Evangelho que já leu 1000 vezes, mas dessa vez as palavras entram diferente. Tocam fundo, fazem você parar e respirar, porque algo ali falou diretamente com sua essência. Você já passou por isso? Já sentiu que conhece Jesus de um jeito que não consegue explicar, como se ele não fosse novidade, mas reencontro? Isso não é fanatismo religioso, meu querido. Isso é memória espiritual despertando. É a sua alma dizendo: eu estive lá. Eu o conheci. Eu caminhei naquela época, talvez não fisicamente ao lado dele, mas espiritualmente comprometido com aquela frequência de amor. E agora, você voltou. Voltou para continuar o trabalho. Voltou para ser extensão daquela mesma luz num mundo que escureceu demais. André Luiz, nas obras psicografadas por Chico Xavier, descreve almas que, ainda encarnadas, carregam uma sensibilidade ampliada. Elas sentem ambientes, dores alheias, emoções coletivas porque assumiram compromissos espirituais antes de nascer. O chamado não vem da mente, mas da memória da alma.
Um reconhecimento silencioso, não um acaso. Se você sente mais do que deveria, se carrega dores que não são suas, é porque sua alma lembra de algo que seus olhos esqueceram. Você sabe do que estou falando, não sabe? Neste exato momento, milhares de almas ao redor do mundo estão despertando para essa mesma consciência. É um movimento invisível, mas real. Um despertar coletivo acontecendo simultaneamente, como se o universo estivesse chamando seus filhos de volta para casa. Você não está sozinho nessa sensação. E o fato de você estar aqui, agora, assistindo isso, já é sinal de que você faz parte desse movimento. Você foi chamado. E sua alma respondeu ao clique neste vídeo. Sabe o que mais prova que você é uma dessas almas? O desconforto. Sim, o desconforto constante que você sente no mundo. Aquela sensação de não se encaixar completamente, de olhar ao redor e pensar, eu não pertenço totalmente a isso aqui. Você vê as pessoas preocupadas com coisas que para você parecem tão vazias, tão superficiais. Você tenta se interessar, tenta participar, mas no fundo há uma voz sussurrando. Isso não é tudo. Você veio para algo maior. E aí você se sente deslocado, solitário. Às vezes, até se questiona se há algo errado com você. Mas deixa eu te dizer uma verdade que vai te libertar. Não há nada de errado com você. Você só não foi feito para esse molde. Você é alma antiga em missão nova. E o desconforto que você sente não é inadaptação. É sinal de que sua frequência é outra. É como tentar sintonizar uma rádio FM numa frequência AM. Não funciona. Não porque a rádio está quebrada, mas porque ela foi feita para captar algo diferente, algo mais sutil, mais elevado. Esse desconforto que você sente é bússola espiritual apontando para sua verdadeira missão. Pare de lutar contra ele. Comece a honrá-lo. Há pessoas que sentem amor profundo por desconhecidos, empatia excessiva, dor alheia como se fosse própria. O mundo chama isso de sensibilidade exagerada, mas a espiritualidade chama de missão. Você foi preparado para isso. Você escolheu isso antes de nascer. E agora, ao assistir este vídeo, a lembrança está começando a voltar. Não em imagens, mas em sentimento puro, inconfundível. Chico Xavier foi médium do amor, da humildade e da luz. Ele nunca falou de si, mas através dele vieram mensagens que transformaram milhões de vidas. E uma das mensagens mais profundas que ele trouxe foi esta: os signos não são destino nem rótulo. São símbolos antigos usados para traduzir missões espirituais, aquilo que chamamos de almas missionárias ligadas ao amor crístico. Chico Xavier viveu 92 anos na Terra. E em cada um desses anos, ele ensinou pelo exemplo, não pelo discurso. Ele nunca disse, eu sou especial, mas mostrou que todos somos. Ele nunca acumulou nada para si, doou tudo. Ele nunca buscou holofotes, mas a luz que irradiava era impossível de ignorar. E sabe qual era o segredo dele? Ele tinha compreendido algo que a maioria ainda busca. A missão não está no que você recebe, mas no que você doa. Não está no que você conquista, mas no que você serve. E quando perguntavam a ele sobre almas missionárias, sobre quem eram essas pessoas especiais ligadas a Jesus, ele respondia sempre da mesma forma. São aquelas que escolheram amar mesmo quando é mais fácil odiar. São aquelas que escolheram servir mesmo quando poderiam mandar. São aquelas que escolheram ficar mesmo quando todos fogem. Isso não tem nada a ver com religião, meu querido. Tem a ver com escolha. Escolha diária, consciente, muitas vezes dolorosa, de ser amor quando o mundo é ódio. E se você está aqui, se algo em você ressoou até agora, é porque você já fez essa escolha. Talvez você nem saiba ainda, mas sua alma já assinou esse contrato. E Chico está lá do outro lado torcendo por você. Divaldo Franco conta que Chico, certa vez, atendeu um rapaz de Virgem que se queixava. Trabalho tanto, ajudo todos, mas ninguém me reconhece. Será que minha vida não tem valor? Chico segurou as mãos dele e disse: meu filho, seu valor não está no aplauso dos homens, mas no sorriso de Deus. Continue servindo em silêncio. Essa é sua glória eterna. Chico ensinava que algumas almas reencarnam com tarefas específicas ligadas ao serviço, à compaixão
e a regeneração moral, não por superioridade espiritual, mas por compromisso. E agora chegou o momento. Vou revelar os 5 signos, mas preste atenção. Não é sobre superioridade, é sobre reconhecimento, sobre você entender finalmente por que sente o que sente. Antes de revelar o primeiro signo, você precisa entender algo crucial. Todos têm o Cristo interior, mas alguns vieram com a frequência mais ativa, mais pulsante, como uma chama que precisa iluminar onde há escuridão. E isso é responsabilidade, não privilégio. Jesus não é apenas figura histórica. Ele é arquétipo vivo do amor, compaixão, serviço e acolhimento. Energia que não julga, mas eleva. E essa frequência não morreu com ele. Quando falamos de frequência crística, não estamos falando de religião. Estamos falando de vibração. É como música. Você pode não entender a letra, pode não saber quem compôs, mas quando a melodia toca, você sente, você reconhece. Seu corpo reage. Assim é a frequência de Jesus. Não importa se você é católico, espírita, evangélico, ateu ou agnóstico. Não importa em qual igreja você entra, ou se nunca entrou em nenhuma. A frequência crística não precisa de templo porque ela mesma é o templo. É aquela sensação de paz inexplicável que desce sobre você quando você perdoa quem te feriu. É aquela força que surge do nada quando você decide ajudar alguém mesmo estando quebrado. É aquela coragem que toma conta de você quando vê injustiça e não consegue ficar calado. Essa é a frequência. E ela estava em Jesus de forma plena, absoluta, perfeita. Mas ele não veio guardá-la só para ele. Ele veio mostrar que todos podemos acessá-la, que todos podemos ser canais dessa luz. E alguns de vocês, alguns que estão aqui agora, vieram especificamente para isso. Vieram para ser rádios sintonizadas nessa estação. E o mapa astral, meu querido, foi a forma que o universo encontrou de deixar pistas, de marcar no céu o momento em que você nasceu. Esse aqui veio com missão específica. Presta atenção nele. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, ensina que o Cristo é uma consciência viva, uma frequência de amor que se manifesta por afinidade vibratória. Jesus não centraliza essa energia em si, ele a revela. Certos signos funcionam como portais crísticos. São canais naturais da presença do Cristo. Pessoas que irradiam amor mesmo inconscientemente, que acalmam ambientes só por estarem presentes, que carregam dores silenciosas como parte da missão. E aqui vai um segredo que os antigos astrólogos espirituais sabiam, mas que se perdeu no tempo. Seu signo solar não foi sorteado. Você escolheu. Lá antes de encarnar, quando sua alma estava sendo preparada para essa missão na Terra, mentores espirituais te mostraram diferentes portas de entrada, diferentes configurações planetárias, diferentes momentos cósmicos, diferentes combinações astrológicas, e cada uma trazia um conjunto de dons, desafios, missões. Você olhou para as opções e escolheu conscientemente. Eu vou nascer sob essa configuração. Eu vou carregar essas marcas. Eu vou enfrentar esses desafios porque são exatamente os que eu preciso para cumprir o que vim fazer. Então, quando você reclama do seu signo, quando diz, eu queria ser outro signo, você está esquecendo. Você pediu para ser esse. Você sabia que seria difícil. Você sabia que seria doloroso. Você sabia que seria incompreendido. Mas você também sabia que só assim você conseguiria cumprir sua parte no plano maior. Então, respeite seu signo. Honre suas características, porque cada traço, cada tendência, cada sensibilidade exagerada ou força excessiva, tudo foi calibrado com precisão para sua missão específica. Agora vamos aos 5 signos revelados, 5 chaves cósmicas, 5 manifestações humanas do amor crístico. E se você não está entre esses 5, não se entristeça. Essa mensagem também é para você, para que reconheça essas almas ao seu redor. Prepara-se, querido irmão. O primeiro signo vai te surpreender, porque muitos o veem como fraco, sensível demais, desajustado. Mas a verdade espiritual é outra. Peixes, o último signo do zodíaco.
a síntese de todos os outros, o fechamento do ciclo evolutivo. Por isso, Peixes carrega em si a memória de todas as experiências humanas. O véu espiritual de Peixes é mais fino do que em qualquer outro signo. Eles sentem o que não se vê, escutam o que não se diz, percebem o invisível com naturalidade desconcertante. A sensibilidade extrema de Peixes não é fraqueza, é antena espiritual. Eles captam dores coletivas, vibrações de ambientes, presenças que outros ignoram. E isso dói. Dói muito. Conheci uma mulher de Peixes que trabalhava num hospital. Ela me disse: eu sei quando alguém vai morrer. Sinto horas antes. E fico ao lado dessa pessoa, segurando a mão, mesmo que seja desconhecida. Porque sei que ninguém deveria partir sozinho. Ela chorava ao contar isso. Não de tristeza, mas de missão cumprida. Isso é Peixes. Eles sentem o mundo inteiro dentro de si, como se carregassem o sofrimento da humanidade nos ombros. Mas essa dor tem propósito. É transmutação espiritual. O amor incondicional e o perdão profundo são marcas de Peixes. Eles amam sem medir, perdoam sem cobrar, acolhem sem julgar, e por isso são feridos com frequência. A mediunidade natural, os sonhos vívidos, a conexão com o invisível fazem de Peixes um ser entre mundos. Eles não pertencem totalmente à Terra. Há uma saudade constante de algo que não conseguem nomear. E você, Pisciano? Quantas vezes já entrou num lugar e sentiu algo pesado no ar que ninguém mais percebeu? Quantas vezes já sabia que alguém estava mentindo só de olhar nos olhos? Quantas vezes acordou cansado, exausto, como se tivesse trabalhado a noite inteira em outro plano? Isso não é imaginação. Seu espírito realmente sai durante o sono para ajudar, para consolar, para servir onde outros não podem alcançar. E quando você acorda, não lembra com a mente, mas o corpo sente o peso dessa missão. Por isso, você vive cansado, Pisciano. Não é preguiça, não é falta de força. É excesso de trabalho espiritual que o mundo não vê, mas que o céu reconhece. Você trabalha em turnos duplos, querido Peixes, neste mundo e no invisível. E quando você entender isso, quando aceitar essa verdade, vai parar de se cobrar tanto e começar a se honrar pelo gigante espiritual que realmente é. Peixes é o reflexo mais puro da compaixão de Jesus. Aquele que lava os pés, que acolhe a prostituta, que perdoa o ladrão, que ama o inimigo. Peixes veio ensinar que o amor não precisa de motivo. Se você é Peixes ou conhece um Peixes, escreva nos comentários. Eu sinto tudo. Vamos mostrar para essas almas que elas não estão sozinhas. Mas Peixes não carrega essa missão sozinho. Existe outro signo que trabalha em parceria espiritual com ele, um signo que cria lares onde Peixes pode descansar. Câncer, o guardião, o protetor. O colo divino encarnado. Câncer é o arquétipo do lar e do acolhimento, mas não o lar físico apenas, o lar espiritual. Câncer cria espaços onde as almas feridas podem descansar, onde os corações partidos podem se recompor. O amor maternal de Câncer transcende gênero. Homem ou mulher, Câncer carrega essa energia de proteção, nutrição, cuidado incondicional. Chico Xavier contava de um homem de Câncer que perdeu a esposa jovem. Em vez de se fechar na dor, ele abriu a casa para acolher crianças órfãs. Minha esposa era o amor em pessoa, ele dizia. E se eu a amei, preciso continuar sendo amor. Esse é Câncer transformando dor em luz. A capacidade de transformar dor em luz é dom canceriano. Eles absorvem o sofrimento alheio, processam dentro de si e devolvem como compreensão, como presença, como abraço. A ligação com memória, passado e outras vidas é forte em Câncer. Eles sentem saudades inexplicáveis, reconhecem pessoas que nunca viram, choram por lugares onde nunca estiveram. Porque Câncer tem acesso à memória espiritual. Canceriano, me diga uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você já colocou a dor do outro antes da sua? Quantas vezes fingiu que estava bem só para não preocupar quem você ama? Quantas vezes guardou suas lágrimas para secar as lágrimas alheias e depois, na solidão da noite, quando todo mundo já dormiu, você finalmente se permite sentir o peso que carregou o dia inteiro?
Essa é sua cruz e sua coroa, Câncer. Você é o guardião das emoções que os outros não conseguem suportar sozinhos. Mas escuta isso com atenção. Você também precisa ser acolhido. Você também precisa de colo. E não é egoísmo pedir ajuda. Não é fraqueza mostrar que está quebrando. Jesus chorou, lembra? Ele sentiu, ele sofreu, ele pediu alívio no Getsêmani. Então você que carrega tanta gente, também pode se permitir ser carregado às vezes. Porque acolher a si mesmo também é missão, canceriano. E quando você aprender isso, sua força se multiplicará. Jesus, como servo amoroso, se reflete em Câncer. Aquele que alimenta a multidão, que chora com os que choram, que acolhe as crianças, que protege os vulneráveis. Se você é Câncer, escreva: eu acolho. E se alguém canceriano já te salvou com um abraço, marque essa pessoa aqui. 2 signos revelados. 3 ainda por vir. E o próximo vai te surpreender, porque muitos o julgam materialista. Mas a verdade espiritual vai te chocar. Touro, o pilar, a rocha, o sustentador. Muitos veem Touro como materialista, apegado, teimoso. Mas a missão espiritual de Touro é uma das mais nobres: ancorar o amor no mundo material. Touro é pilar de estabilidade espiritual. Num mundo em constante mudança, Touro é a rocha que não se move, a presença que permanece, o amor que não desiste. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, revelou certa vez: conheci um touro em colônia espiritual que, quando encarnado, sustentou uma família inteira sozinho. Trabalhou 40 anos no mesmo emprego, nunca reclamou, nunca abandonou. E quando desencarnou, foi recebido como herói, porque ele provou que o amor é verbo, não sentimento. A fidelidade, constância e presença silenciosa de Touro são expressões do amor crístico. Eles não fazem alarde, simplesmente estão. E essa presença traz segurança para almas inquietas. A capacidade de ancorar o espiritual na vida prática é dom taurino. Eles não apenas falam de amor, eles constroem casas. Não apenas sonham com paz, eles plantam jardins. Taurino, olha para trás agora e responde: quantas pessoas já desistiram de ti, mas tu nunca desistiu delas? Quantas promessas os outros quebraram, mas você manteve as suas mesmo sangrando? Quantos te chamaram de teimoso quando na verdade você era apenas fiel? O mundo confunde sua lealdade com teimosia, sua constância com rigidez, sua firmeza com dureza. Mas a verdade espiritual é outra. Você é a âncora que impede que muitos naufraguem. Você é a raiz profunda que sustenta a árvore mesmo quando a tempestade vem. E isso tem custo, Touro. Custo de ficar quando todos vão, de sustentar quando todos largam, de permanecer quando todos desistem. Mas saiba disso: cada vez que você permaneceu fiel, você imitou Jesus. Porque ele também permaneceu até o fim. Ele também não abandonou. Ele também escolheu o amor acima da fuga. E essa é a maior nobreza da alma taurina. Amor que não negocia, que não desiste, que não se vende. Continue sendo rocha, Touro. O mundo precisa de alicerces. Jesus, como o amor firme que não abandona, se reflete em Touro. Aquele que permanece até o fim, que não foge da cruz, que sustenta até o último suspiro. O desafio de Touro é aprender a servir sem se aprisionar, a sustentar sem se perder no apego. E quando o Touro compreende isso, torna-se força inabalável. Taurinos, escrevam: eu permaneço. E quem tem um touro na vida que nunca te abandonou, homenageie agora. 3 revelados, 2 ainda ocultos. E o 4º signo é o mais incompreendido de todos. Aquele que serve sem ser visto, Virgem. O servo silencioso. O invisível necessário. Virgem é arquétipo do serviço sem palco. Aquele que trabalha nos bastidores, que organiza o caos, que cuida dos detalhes que ninguém vê, mas que sustentam tudo. Divaldo Franco conta que conheceu uma virgem que limpava um centro espírita há 30 anos. Ninguém sabia o nome dela. Quando alguém perguntou por que ela fazia aquilo sem reconhecimento, ela respondeu: limpeza é oração. Cada cômodo que arrumo, eu converso com Deus. Não preciso de palco. Minha plateia é uma só.
A humildade verdadeira de virgem é servir sem aplausos. Eles não precisam de reconhecimento. Fazem porque precisa ser feito, porque alguém precisa cuidar. A organização do sagrado no cotidiano é missão virginiana. Eles transformam rotina em ritual, trabalho em oração, dever em devoção. Virginiano, quando foi a última vez que alguém te agradeceu de verdade? Quando foi a última vez que reconheceram tudo o que você faz sem esperar nada? Provavelmente você nem lembra, porque você não serve para ser visto, você serve porque precisa ser feito. Mas aqui entre nós, no silêncio do seu coração, me diz: não cansa às vezes? Não dói trabalhar tanto e parecer invisível? Não aperta o peito quando você vê que os holofotes vão sempre para quem fala alto, nunca para quem trabalha calado? Eu sei que dói, virgem, mas deixa eu te contar um segredo espiritual. Os aplausos da terra são barulho vazio, mas o reconhecimento do céu é eterno. Cada gesto seu que passou despercebido aqui foi anotado lá. Cada sacrifício silencioso, cada ajuda invisível, cada trabalho que você fez sem assinar o nome, tudo está registrado no livro da vida. E quando você desencarnar, virgem, vai se surpreender com a recepção. Porque lá na espiritualidade os servos silenciosos são recebidos como reis. Continue servindo sem palco, virginiano. Sua plateia é divina. Jesus, como exemplo máximo do servir, se reflete em virgem. Aquele que lava os pés dos discípulos, que serve à mesa, que cura sem cobrar. O desafio de virgem é sentir-se invisível, não reconhecido. Mas virgem precisa entender que o serviço é a recompensa, que cada gesto conta, que Deus vê o que o mundo ignora. Virginianos declarem: eu sirvo. E se você tem um virgem que cuida de você em silêncio, agradeça agora nos comentários. E agora chegamos ao quinto e último signo, o guerreiro, o corajoso, o que muitos temem. Mas antes, lembra do sexto signo que eu mencionei? Vou revelar qual é agora. Era Libra. Ficou de fora porque a missão de Libra é equilibrar, não carregar. Mas eles são essenciais como apoio. Agora sim, o quinto signo, Áries, o pioneiro, o guerreiro, o desbravador. Muitos veem Áries como impulsivo, agressivo, egoísta, mas a verdade espiritual é que Áries carrega a coragem que falta aos outros. Áries é arquétipo do impulso divino, da coragem espiritual. Enquanto outros hesitam, Áries age. Enquanto outros duvidam, Áries avança. Chico Xavier recebeu um Áries que se sentia culpado por ser brigão. Ele disse: meu filho, não confunda coragem com agressão. Você não briga por raiva, você defende por amor. Continue sendo escudo dos fracos. Só aprenda a usar a espada com sabedoria. A coragem espiritual de Áries é proteger os fracos e defender o amor. Eles não suportam injustiça, não toleram opressão. Ariano, quantas vezes já te chamaram de agressivo quando você estava apenas defendendo alguém que não podia se defender sozinho? Quantas vezes te acusaram de ser impulsivo quando, na verdade, você só teve coragem de fazer o que todos tinham medo? Quantas vezes te isolaram, te julgaram, te criticaram, só porque você não aceita injustiça calado? O mundo tem medo da sua força, Áries, porque sua força expõe a covardia alheia. Quando você age, os outros percebem que poderiam ter agido também, mas escolheram o silêncio confortável. E isso incomoda. Por isso tentam te domar, te domesticar, te fazer acreditar que sua indignação é defeito. Mas não é. Sua indignação diante da injustiça é santa. Jesus também se indignou, lembra? Ele também virou a mesa, também levantou a voz, também confrontou os hipócritas. Então não peça desculpas por ser fogo, Ariano. O mundo está frio demais, escuro demais, medroso demais. Alguém precisa ser chama. Alguém precisa ter coragem de queimar onde todos preferem congelar. Esse alguém é você. Continue sendo guerreiro da luz, mesmo que te chamem de louco. Os profetas sempre foram chamados de loucos antes de serem reconhecidos como visionários. A missão de Áries é abrir caminhos. Eles são pioneiros espirituais. Vão primeiro para que outros possam seguir. Jesus, como força que expulsa o medo, se reflete em Áries. Aquele que expulsa os vendilhões do templo,
que enfrenta os fariseus. O desafio de Áries é dominar o ego e a impulsividade. Aprender que coragem também é mansidão, que força também é silêncio. Arianos proclamem: eu protejo. E se um Áries já te defendeu, honre agora. Alma querida, agora você conhece os 5. Peixe sente com profundidade mística. 5 formas de expressar Jesus no mundo. Mas escute com atenção. O Cristo não pertence a rótulos ou signos. Todos podem acessar essa frequência. Todos carregam a luz interior. Se você não está entre esses 5, sua missão se expressa de outra forma. Gêmeos leva a mensagem. Leão lidera com o coração. Escorpião transmuta. Sagitário expande. Capricórnio estrutura. Aquário inova. Libra equilibra. Cada alma tem seu papel no grande plano divino. Este vídeo não é para criar separação, mas para ativar lembranças. A emoção que você está sentindo agora não é coincidência, é reconhecimento. É sua alma dizendo: eu lembro, eu sei, eu vim com propósito. Verdade espiritual não se entende apenas, se sente. Quando algo ressoa fundo, quando arrepia, quando faz chorar sem motivo aparente, é porque tocou a memória da alma. Lembra do teste que prometi no início? Aqui está. Se durante este vídeo você sentiu qualquer uma dessas coisas, você é uma alma missionária. Arrepios inexplicáveis. Se sentiu qualquer uma dessas coisas, você recebeu confirmação espiritual. Sua alma reconheceu a verdade. O chamado é simples: amor silencioso como missão. Você não precisa de palco, precisa apenas ser quem você é. Pequenos gestos são atos eternos. Um sorriso pode salvar alguém. Uma palavra pode mudar destino. Sua presença pode ser luz. Você não está sozinho. Há milhões de almas despertando agora. E juntos, em silêncio, estamos transformando o mundo. Se este vídeo tocou seu coração, volte agora nos comentários e complete. Eu lembro. Sua cidade. Vamos criar o maior mapa espiritual de almas despertando. Escreva também seu signo e sua missão. Vamos formar uma corrente de luz, uma rede invisível de almas missionárias. E se você quer saber qual é o signo oposto de cada um desses 5, o signo que veio aprender com eles, comente. Quero saber. Se muitos pedirem, faço o próximo vídeo revelando. Que a paz de Jesus esteja sempre contigo. Que os bons espíritos te protejam. Que tua alma lembre sempre quem tu és. E que tua luz brilhe mesmo em silêncio, transformando o mundo um coração de cada vez. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado. E sua presença neste vídeo já é resposta. Gratidão eterna por tua presença aqui, alma querida. Até breve. E lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve.